Nós saudamos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso da minha alegria imensa pelo privilégio de estar aqui depois de alguns anos sem pregar neste púlpito. A minha alegria é muito grande rever os nossos irmãos. Só corrigindo, eu sou membro da Igreja do Jockey, eu não sou ancião, apenas membro da igreja. Mas eu tive o privilégio de descer as águas batismais no tanque dessa igreja, no outro tanque, né? Esse aqui já foi reformado. Há exatamente meio século atrás. Meio século. E me batizei uma turma muito dinâmica. Alguns deles já desceram, já sepultaram, foram sepultados, estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Tive o privilégio de ter muitos irmãos da igreja como conselheiros que já também dormem, membros dessa igreja, como o irmão Luiz Braga, como o irmão José Silva, como os dois irmãos Dantas. Nós tínhamos dois Dantas. Um Dantas que trabalhava no Cais do Porto, que era diácono da igreja. O irmão Dantas, que era alfaiate. Tem um episódio em relação ao irmão Dantas, alfaiate. Lá na Igreja Assembleia de Deus do Jockey Clube, tem um irmão, ele é líder da igreja, é presbítero, e eu tinha muita vontade de me aproximar desse irmão. Queria ter o privilégio de abraçá-lo. Um irmão muito dinâmico, uma bênção. Ele passava, eu o cumprimentava: bom dia, irmãos, e ele me respondia assim: bom dia, cidadão. Bom dia, irmão. Bom dia, cidadão. Eu quero saber por que esse irmão não me aceita como irmão. Foram uns dias e mais dias tentando me aproximar do meu irmão lá, nosso irmão da igreja Assembleia de Deus. Quando foi um dia na mercearia onde nós fazíamos compras, ele e eu falei para a moça do caixa: eu tenho muita vontade de falar com esse irmão, de receber, ganhar um abraço desse irmão. E a moça do caixa fez o papel de correio. Um dia nos encontramos no caixa. Ele olhou para mim assim, eu disse: bom dia, irmão. Ele disse: bom dia, cidadão. Cara bem feia. Você é adventista? Eu disse: sou, sim, senhor. Do sétimo dia. Eu só conheci um adventista. Ele disse: eu só conheci um adventista. Ele disse: eu estou conhecendo o segundo agora. E de quem foi o irmão adventista que você conheceu? O irmão Dantas. Aquele era um homem de Deus. E através desse contato, hoje eu tenho o privilégio de estudar a Bíblia com o nosso irmão presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lá do Jockey Clube. Portanto, para nós é uma alegria muito grande o privilégio de rever muitos dos irmãos. Hoje eu estou aqui com a minha parte da minha família. Meu genro, Francis Newton, né, foi ancião nessa igreja. Minhas filhas, Heloísa e Karine. Meus netos, Lucas, Karen, Levi, Ana Caroline, Ana Beatriz e a Vivian, né? Aí está. Um beijo do pai e do vô para vocês. O pai se orgulha muito de vocês. Que Deus seja louvado. Queria meditar com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis,
capítulo 20, a partir do verso 1. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Amém? Curvemos a nossa cabeça em atitude de reverência. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo encontro contigo na tua casa de oração, pelos louvores lindos e maravilhosos que ouvimos. E agora, ao abrirmos a tua palavra, te pedimos a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Naqueles dias, verso 1 do capítulo 20, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou-se o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, verso 4, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei no terceiro dia, subirás à casa do Senhor para ofertar. E Ezequias recebe a visita do profeta Isaías. Os profetas, eles não moravam no palácio, eles não moravam na cidade. Os profetas moravam distante. E quando o profeta tinha uma mensagem, ele se deslocava até a cidade, até o palácio, para levar a mensagem a quem de direito. Vale salientar que há uma diferença entre a função de um profeta e a função de um sacerdote. O profeta, ele recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. O sacerdote era a inversão, ele ouvia o povo e intercedia com Deus. Então, quando o profeta tinha uma mensagem, ele se dirigia até a cidade e ele dava a mensagem à pessoa certa. O profeta recebeu a mensagem de Deus e levou para o rei Ezequias, e era uma mensagem de morte. Senhor rei, prepara a tua casa, organiza a tua vida, ordena a tua casa, porque morrerás. O profeta deu a mensagem, cumpriu a missão dele, a tarefa, pediu licença e retornou. O rei vira-se para a parede e ora a Deus. Ele faz uma oração, clamando a Deus misericórdia pela vida dele. E Deus respondeu: antes que o profeta saísse do pátio do palácio, ainda estava no pátio, no átrio do palácio, Deus responde a oração de Ezequias. Era uma oração online. Você já fez alguma oração online? Você já teve alguma resposta online? Pedi a Deus e a resposta vi de imediato. Resposta online. Foi a resposta que Deus deu ao rei Ezequias. Eu já tive algumas respostas online. Esses dias eu estava com alvará de soltura de um dos nossos clientes, levando para a delegacia de capturas. Quando nós entramos, que falamos com o inspetor, ele disse: doutor, está fora do ar, a internet falhou. Eu disse: mas é sexta-feira?
Meu cliente não deve ficar mais um final de semana no presídio, na delegacia. Aqui está um alvará de soltura. Sinto muito, mas tem que ter a confirmação da internet. Ele disse: está fora de área. Eu pedi licença, saí um pouquinho, encostei lá na parede. Senhor, tu sabes que eu preciso de ti. Põe esse negócio aí para funcionar, senhor. Eu voltei para ele e disse: inspetor, dá uma olhadinha. Ele disse: eu não já lhe disse que estava fora do ar? O senhor é teimoso. Eu digo: não, tente, por favor. Quando ele tentou, o computador abriu. Resposta online. Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos ama de tal maneira que Ele está disposto a atender às nossas orações. Amém por isso? O rei orou. O rei pediu. E a resposta foi: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e te sararei. Amém? Há 3 tipos de comunicadores. Há o comunicador visual, há o comunicador auditivo e o comunicador sinestético ou sinestésico. O que é isso? O comunicador visual, ele trabalha, ele amplia o campo de visualidade dele. Os policiais são excelentes comunicadores visuais. O cidadão vai passando com a velocidade de 20 quilômetros, ele vê até onde é que o cidadão tem uma tatuagem. Comunicador visual é aquele que observa. As pessoas, as mulheres que trabalham com costura também são excelentes comunicadoras visuais. Como assim? Você chega para uma irmã que costura, tem alguma irmã que costura aqui? Chega para minha irmã, a minha mãezinha, a irmã Eufrosina, que foi Dorcas dessa igreja por muitos anos, né, que hoje também está aguardando a manhã da ressurreição. Ela era costureira. Alguém chegava para ela e dizia: irmã, eu queria que a irmã fosse, na época dela não tinha shopping, a loja mais sofisticada aqui era a Mesbla. Não sei se alguém lembra da Mesbla aqui. Irmã, vá lá na Mesbla, e eu quero fazer um vestido igualzinho àquele que está na vitrine. A irmã Frosina ia lá, olhava para o vestido e olhava de novo. E ela passava lá no Armazém Bandeirante, comprava um tecido, chegava em casa, fazia um vestido igualzinho. Campo de visão, de visualidade. Há pessoas que são auditivas, gostam de ouvir. Certo? Você fala para a pessoa diz de novo, repete, e você repete, a pessoa pede para você falar novamente. Pessoas que são comunicadoras auditivas. Você já pensou um comunicador auditivo apaixonado? A namorada disse para ele: eu te amo. Ele diz de novo, porque gosta de ouvir. E o sinestético é aquele que fala com a gente pegando, batendo. Tem aqueles que dão até pancada grande, bate, né? São da sinergia. O sinestético gosta de pegar e de bater. Você já viu 2 pessoas conversando num lugar e afastando? Afastando, porque um é visual e o outro é sinestético. O visual se distancia para ver, para olhar, para melhorar o ângulo de visão, e o sinestético se aproxima para pegar. Aí vai. O nosso Deus, ele é um comunicador perfeito. Ele vê, ele ouve e ele age. Sabia disso? Nosso Deus é um Deus que vê, que ouve e que age. Nós não temos um Deus estático, morto, inerte, parado. Nós temos um Deus vivo e ativo. E esse Deus vivo e ativo manda o rei, manda o profeta voltar e dar uma mensagem que ele vai ser curado em 3 dias. Essa história aconteceu na Palestina, aconteceu
lá junto ao povo de Israel. Passados os dias, no verso 12 do capítulo 20, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, tomou conhecimento deste milagre. Tomou conhecimento de que Deus havia curado o rei. Veja o que diz o verso. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido e lhe mostrou toda a sua casa, o tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a casa de armas e tudo que achou os seus tesouros. Coisa nenhuma houve que o rei não lhes mostrasse. O rei da Babilônia, Merodach-Baladã, a Babilônia tinha interesse em deuses. A babilônica era por si politeísta, gostava de muitos deuses. E quando a Babilônia tomava conhecimento que havia um Deus especial, ela queria no mínimo fazer parceria com esse Deus. E o rei Merodach-Baladã envia mensageiro para ouvir falar do milagre que o Jeová Jiré havia realizado na vida do rei Ezequias. O profeta Isaías toma conhecimento e ele vai falar com o rei. Verso 15. E lhes disse, verso 14: e o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem eram aqueles homens? De onde vieram? Verso 15: que viram em tua casa? O mensageiro ou os mensageiros vieram para ouvir falar do milagre. O rei Ezequias mostrou tudo que tinha no palácio, menos o milagre. O rei Ezequias mostrou a casa de armas, mostrou a riqueza, ouro, prata, mostrou os utensílios do santuário, do tabernáculo, mostrou que tinha um grande exército, jovens, fortes, saudáveis, mostrou a sua moçada, a sua mulherada toda, mas não falou em nenhum momento do Jeová Jiré, do Deus provedor. O rei Ezequias cometeu duas grandes loucuras, duas grandes besteiras. Primeiro, deixou de falar de Deus e entregou o ouro ao bandido. Mostrou o palácio, mostrou os seus bens, o patrimônio, a juventude, o exército forte, saudável. Os mensageiros ouviram e voltam para o rei Merodach-Baladã e fazem um relatório. Na época, o relatório era feito através dos livros de crônicas, eram registrados nos livros de crônicas. Você sabe que às vezes você, sem querer, dá um ouro ao bandido? Sem querer você fala demais às vezes. Tem muita gente falando demais na internet aí, nas redes sociais, mostrando o que é que tem, o que é que faz, onde é que se encontra, e mostra isso e mostra aquilo. Estão entregando ouro ao bandido. Eu tinha um morador lá em Calcaia, no sítio, que sem querer ele entregou o ouro ao bandido uma vez. Final de semana ele ia se encontrar com os outros moradores no bar da esquina para tomar uma cervejinha dele lá. Eu já havia dito para ele: rapaz, não vai lá que não é bom. Não vou. E o pessoal começou a dizer, os colegas começaram a dizer assim: vou deixar de trabalhar com fulano que fulano não paga. Vou deixar de trabalhar com fulano que fulano não paga. Vou deixar de trabalhar com o doutor fulano que ele não paga. E o meu morador dizia: ó, patrão é o meu. Toda sexta-feira o dinheiro lá é bem rasinho. E começou a dar ouro ao bandido.
Na casa do meu patrão tem, lá tem um negócio do telão que ele tem computador, tem tudo. Meu patrão é gente boa. Quis me elogiar, mas entregou ouro ao bandido. Um dia eu chego em casa às 8 horas da noite, tinham 3 homens armados, pistola e revólveres. Gostaram aqui. Nós sabemos que o dinheiro aqui é bem rasinho. Cadê o computador? Cadê o projetor? Entregar o ouro ao bandido. E o rei Ezequias entregou o ouro ao bandido. Essa história aconteceu na Palestina. E a história desceu pelo Mediterrâneo e foi bater na Mesopotâmia. Mesopotâmia, a palavra é composta, mesoterra entre águas, né? Então a Mesopotâmia é terra entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é a República Federativa do Iraque, a antiga Babilônia. Passaram 115 anos. 5 reis que foram estudados agora semana passada na lição da escola sabatina, foram o período de 115 anos. Nabucodonosor assume o reinado no lugar do seu pai Nabonido. E ele era um grande conquistador. Ele tinha um sonho de ampliar o seu império. Para vocês terem uma ideia, o império babilônico no período de Nabucodonosor tinha 1 milhão de quilômetros quadrados. O império. A cidade de Babilônia era 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 226 quilômetros quadrados. A Babilônia tinha 500 quilômetros quadrados. Era um império. Mas era um tremendo conquistador, Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor tinha uma tal de uma insônia. Ele perdia o sono às noites. E quando ele perdia o sono, ele convidava. Naquela época não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp. Ele convidava musicista, instrumentista para tocar para ele, os escribas para escrever ou ler as crônicas. Um dia desses, ele acordado e a pessoa tocando para ele e os escribas lendo as crônicas. Um escriba leu: lá na Palestina tem um povo rico que tem dinheiro, que o povo tem ouro, tem prata, tem um exército forte, uma juventude forte, tem mulher bonita. Nabucodonosor disse: como é? Lê de novo aí. Ele era auditivo, lê de novo. Quando amanheceu o dia, Nabucodonosor vai à Palestina e por 3 vezes, no ano 605, no ano 586, no 595 e 86, Nabucodonosor invade a Palestina e traz escravos para a Babilônia. Todo o povo, exterminando inclusive a cidade, queimando o santuário, queimando a igreja, queimando o templo, queimando até o cemitério. Ficou só o profeta Jeremias. Estamos estudando sobre o profeta Jeremias. A Babilônia precisava ver. Quando o profeta perguntou: o que viram em tua casa? A Babilônia precisava ver que há um Deus no céu que pode todas as coisas. Ele vê, ele ouve e ele age. E a Babilônia não o viu. Rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele viu uma estátua. Aquela história da estátua, a igreja conhece. Foi feito uma reunião entre eles, que deveriam, os sábios, os inteligentes, os astrólogos, deveriam interpretar o sonho para ele. Foi chamado Daniel. A história toda a igreja conhece. Daniel interpretou o sonho. Nabucodonosor ficou tão vaidoso em si, envaideceu-se, que ele não queria ser somente a cabeça da estátua. Ele queria ser
toda estátua de ouro. Ele mandou confeccionar uma estátua de ouro. Essa estátua tinha uma finalidade de adoração. E foi dado a ordem para que todos se ajoelhassem. Os irmãos sabem a história. Mas 3 jovens não se ajoelharam. E como em todo lugar tem aqueles fofoqueiros, quando foi dado a ordem para que todos se ajoelhassem, eles jovens ficaram de pé, não se ajoelharam, não prostraram-se diante da imagem de Nabucodonosor. Os fofoqueiros chegaram para o rei e disseram: olha, tem 3 jovens aí, são hebreus. Se ajoelharam, não. O rei manda chamar os 3 jovens. Houve um diálogo entre eles. O rei disse: eu vou dar uma chance novamente para vocês. Eu quero ver como a Babilônia não tinha visto. Nabucodonosor diz: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Os meninos disseram: não precisamos de nova chance. O nosso Deus pode, o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve e o nosso Deus age. Mas fica sabendo tu, ó rei, que se ele não quiser nos livrar, nós não nos ajoelharemos diante da tua face. O rei enfureceu-se, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo para jogar os 3 jovens. E eles jogaram os 3 jovens na fornalha aquecida 7 vezes mais. Quando eu leio qualquer coisa, eu me coloco no lugar do autor. Eu acho que Nabucodonosor deve ter feito assim. Pegou os jovens, mandou que levasse os jovens foram logo. Aí ele voltou para conversar, bater um papo com os colegas dele. Quando ele olha, ele vê algo diferente na fornalha. Veja o que diz aí, lá no capítulo 3 de Daniel. E o verso 24 de Daniel, capítulo 3, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo: não lançamos 3 homens? Porém eu vejo 4. A Babilônia precisava ver e o que a Babilônia não viu. A Babilônia precisava ver o que a Babilônia não tinha visto. E ele se apavorou tanto que ele disse: olha, eu vejo um 4º homem, e esse 4º homem é semelhante ao filho de quê? Dos deuses. Porque a Babilônia em si só trabalha com um número grande de deuses, com um D minúsculo. Mas a resposta seria: Nabucodonosor, esse 4º homem não é filho de deuses, ele é filho do Deus vivo e veio pessoalmente estar ao lado dos 3 jovens que foram fiéis a ele. Amém? Nessa história a gente encontra algo que pode trazer lição para nós. Primeiro, Deus poderia com um sopro ter apagado o fogo da fornalha, sim ou não? Concordam comigo? Um sopro de Deus não seria suficiente para apagar o fogo da fornalha? Deus não apagou o fogo, mas Deus protegeu os 3 jovens a fim de que eles não se queimassem. Queridos irmãos, pode até ser que nós sejamos jogados na fornalha da perseguição. Deus não vai tirar o fogo, Deus não vai desviar a fornalha, mas Deus vai lhe capacitar, vai lhe proteger para que você fique firme mesmo em meio a qualquer um dos fogos da perseguição. Essa história aconteceu no período de Nabucodonosor. No capítulo 6 do livro de Daniel, nós encontramos a história de Daniel jogado na cova dos leões. Daniel jogado na cova dos leões. A história todo mundo sabe, mas eu vou perguntar: Deus poderia ter morto os leões, sim ou não?
Mas o que foi que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Se um dia você e eu formos jogados na cova da perseguição dos leões babilônicos, Deus vai fechar a boca dos mesmos através de um leão, o leão da tribo de Judá. A Babilônia precisava ver o Deus vivo, um Deus que pode, um Deus que age, um Deus que ouve e um Deus que vê, porque os deuses babilônicos têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem, têm mãos, mas não agem, não trabalham, e pés que não andam. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. No capítulo 5, nós encontramos entre esses dois momentos, o momento da fornalha e o momento da cova dos leões, nós encontramos um episódio muito dinâmico e muito interessante para nós. O rei Beltesazar deu uma festa para 1000 convidados. Você já pensou o que é uma festa para 1000 convidados? Você vai fazer uma festa para 50 convidados, você tem que fazer um orçamento bem direitinho para ver se dá certo, né? 1000 convidados não é fácil. E ele deu uma festa para 1000 convidados. E quando estava no meio da festa, Beltesazar resolve fazer a maior besteira que um monarca jamais tinha feito. Os monarcas, os reis na época, quando conquistavam os povos, eles traziam os deuses dos povos para somar aos deuses deles, a fim de que pudesse ajudá-los nas batalhas. Mas nunca eles haviam pisado noutros deuses. A história fala que Beltesazar, quando estava tomado de vinho, bêbado, manda trazer os objetos que eram usados no santuário para adoração a Deus, que eram sagrados, que eram consagrados, que eram separados com o objetivo de adorar ao Deus Criador. Beltesazar mandou trazer, e trouxeram os utensílios de ouro que eram usados no santuário, e eles profanaram o templo de Deus, tomando vinho nas taças que eram separadas para o santuário terrestre. Naquela mesma hora, Beltesazar precisava ver o que os outros não viram. A pergunta de Isaías é: o que viram em tua casa? Nabucodonosor não tinha visto, e ele viu o quarto homem. Dario não tinha visto, e ele viu o leão da tribo de Judá, que veio pessoalmente socorrer o velho Daniel. E agora, neste episódio, o rei viu uma mão. Está no capítulo 5, no verso 5. Veja o que ele viu. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de estátua de um homem que escreviam defronte ao castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão escrevendo. E esta mão escreveu a sentença de morte de Beltesazar. Beltesazar foi julgado, condenado e executado numa única audiência. Pode ser assim, doutora? Pode? Acho que não, né? Tem a ação de conhecimento, é quando ele vai ser julgado. Depois tem a ação de execução, que é um segundo momento. E depois a execução. Beltesazar foi julgado, foi condenado e foi executado numa única audiência. Por quê? Porque ele pisou com os pés dele material
nos objetos sagrados que eram separados para a adoração a Deus. Queridos irmãos, nunca ouvi falar de alguém que pisou nesta igreja para não pagar caro. Essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Ellen G. White diz que por mais débil e frágil como possa parecer, ela não diz que ela é débil, ela não diz que essa igreja é frágil. Como débil e frágil como possa parecer, essa igreja é o único objeto na terra que Deus lhe dispensa um cuidado todo especial. E essa igreja tem nome. Essa igreja é você. Essa igreja é sua. E o nosso Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele age. Se você, porventura, a sua empresa, a sua família, o seu lar, os seus negócios estejam sendo levados para a cova dos leões devoradores, confie que Deus há de agir a seu favor. Se você está sendo levado para a fornalha, Deus pode até permitir que aumente mais o fogo. Você aguenta um pouquinho mais. E aumenta uma vez, e aumenta duas, mas continua firme, porque o quarto homem, que é o Filho do Deus vivo, estará ao seu lado. Aquela mão que escreveu a sentença de morte de Beltesazar foi a mão que escreveu nas tábuas de pedra: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aquela mão que escreveu a sentença de morte de Beltesazar é a mão que segura o mundo no espaço. No capítulo 1 de Apocalipse diz que essa igreja está nas mãos de Jesus Cristo. Essa igreja tem um pastor, tem ou não tem um pastor? Tem. Essa igreja tem um presidente da missão, tem ou não tem? Um presidente da conferência geral. Essa igreja tem um ancião. Mas o pastor, o presidente, os anciãos e a igreja, ambos estamos nas mãos de Jesus Cristo. Portanto, nada devemos temer, porque o nosso Deus vê, o nosso Deus ouve e o nosso Deus age. Portanto, você, meu querido irmão, e eu nessa caminhada, nós somos o Israel moderno. E a Babilônia se prepara para atacar essa igreja. Irou-se o dragão, poderíamos dizer, irou-se a Babilônia contra a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua semente, da sua descendência. Você é a semente da igreja, a semente da mulher. Nós. Mas Deus tem prometido nos livrar de todas as artimanhas diabólicas, de todas as fornalhas, de todas as covas dos leões. Portanto, não desanima, irmão. Não desanima, Jesus está perto de voltar. Muito perto, muito mais perto do que você possa imaginar. Em breve nós vamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Os nossos queridos que já desceram a tumba fria serão ressuscitados. Você já pensou qual a fé de Paulo? E ele diz o seguinte: e nós os que ficarmos vivos. Era tão dinâmica, era tão extraordinária a promessa da segunda vinda de Cristo, que Paulo naquela época aguardava a vinda de Cristo para aqueles dias. E nós, irmãos, devemos aguardar a Jesus como autor e consumador da nossa fé. Não tem nenhuma fornalha e nenhuma cova dos leões. Se você for jogado, você não estará sozinho, porque Deus enviará o seu anjo para acampar ao seu redor. Você que se sente sozinho, entrega a tua vida a Deus.